Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu preciso falar um pouco sobre os bastidores reais de criar conteúdo aqui para o YouTube por 90 dias direto. Eu não vou negar que foi um super desafio. Eu tive alguns dias bem frustrantes, onde eu me senti assim muito culpada por ter falhado. E às vezes parecia que tudo que eu estava fazendo era meio que à toa. Eu pensei várias vezes em desistir, pensei que era tudo assim, meio que uma super bobeira, que ninguém estava interessado no que eu queria falar. Mas foi bom ter continuado e eu vou te contar por quê. Em outubro do ano passado, eu entrei no YouTube Studio porque eu recebi um comentário de um inscrito. E aí, naquele momento, eu percebi que eu tinha ganhado, assim, de graça, sem fazer nada, 50 inscritos. E no ano passado, eu só publiquei, acho que só tinha, até quando eu vi a mensagem, só tinha publicado 2 vídeos. Veio um clique, assim, na minha cabeça. E se eu me comprometer de verdade com o YouTube, né? O que vai acontecer? Sendo assim, bem sincera, eu nunca tinha me dedicado de uma maneira consistente aqui no YouTube. Quando eu comecei a criar conteúdo em 2018, meu foco era no Instagram. E eu sempre me dediquei muito ao Instagram. Eu sempre fiz muita publicação para lá. A maior base de seguidores que eu tinha até então era no YouTube, no Instagram. Teve épocas em que eu publiquei todos os dias no Instagram, mas a verdade é que lá eu nunca cresci da maneira como o YouTube cresceu aqui. E eu atribuo muito isso a uma questão de que o YouTube, acho que ele é um espaço um pouco mais, assim, a minha cara, né. Eu acho que é um lugar onde eu consigo ter, assim, conversas um pouco mais profundas, eu consigo falar de uma maneira mais extensa sobre os filmes. Eu não sou uma pessoa que consegue acompanhar a pauta quente com muita frequência. Eu preciso de um tempo para digerir os filmes. Acho que aqui no YouTube isso acontece, né? Acho que a gente consegue ter essa conversa um pouco mais profunda. Uma coisa que eu gosto muito aqui no YouTube é que ele é uma plataforma um pouco atemporal. Se você publica um vídeo falando sobre um assunto que é de interesse, que é perene, ele vai continuar te dando view, não importa quando, porque sempre vai ter gente chegando, pesquisando sobre aquele assunto. E foi daí então que eu resolvi me dedicar de verdade, né? Qual foi a minha ideia? Foi seguir aqui uma tendência que estava tendo em 2025, que era de reality show. E eu resolvi fazer um vídeo me desafiando a criar conteúdo por 90 dias seguidos. Daí eu fiz um vídeo falando sobre como que ia ser o desafio, sobre um outro desafio que eu estava me propondo, que era de emagrecimento. Só que o vídeo deu um puta flop. Não deu muito bom. Não teve muitas views. Acho que eu também fui um pouco precipitada. Mas o que realmente, assim, me deixou mais frustrada e mais encanada de ter feito esse vídeo de um desafio foi o fato da segunda semana eu já ter falhado e não ter conseguido publicar nenhum vídeo. Bom, qual foi a minha ideia quando eu resolvi criar conteúdo por 90 dias seguidos? Eu achei legal de fazer uma série de publicações. Como a gente estava em outubro, eu resolvi falar sobre Halloween. E aí eu tive um monte de ideias falando sobre filmes de terror, sobre terror brasileiro, e eu não dei conta de fazer todos esses vídeos porque eles eram vídeos um pouco mais longos. Vídeos assim em torno de 20, 25 minutos e todos num formato de ensaio. Eu gosto muito de ensaios. Gosto muito dessa coisa meio polêmica, mas não funcionou. Eu não consegui dar continuidade nessa série. Foi um vídeo também que inicialmente teve pouquíssimas views e eu fiquei muito frustrada. Enfim, não estava tendo muita paciência de esperar o algoritmo se organizar para isso tudo. Bom, o que eu ia fazer para resolver essa questão, né? Que o canal estava meio que patinando, não estava tendo. Acho que eu já tinha publicado 2 ou 3 vídeos seguidos e não estava dando muita view e tal. Eu decidi entrar nos Analytics para ter uma ideia do que dentro do meu canal tinha dado certo até aquele momento.
Tem 4 vídeos muito legais aqui, que eu me orgulho muito de ter feito eles, que eles estão com mais visualizações, eu acho que são os vídeos que atraem mais seguidores aqui, que é do filme Never Look Away. Tem um outro falando sobre Ingmar Bergman, 5 filmes para conhecer a obra dele. Tem um outro falando sobre Janela Indiscreta, se eu não me engano. Eu acho que mais um outro falando sobre Hitchcock. E são vídeos que dão certo, que deram muito certo. E eu peguei ali aquelas análises que tem dentro do YouTube Studio e eu fui estudar para ver o que tinha nesses roteiros que fazia com que as pessoas chegassem. Eu fui aplicar a análise que eu faço para filmes e para diretores para identificar quais são os padrões que se repetiam em termos de thumbnail, em termos de títulos, o que tinha nesses roteiros que estava legal, o que despertar, quais pontos, né, desse vídeo que despertava mais atenção. Eu tenho alguns vídeos curtos também que deram certo, que é um falando sobre um filme da Diana Ortega, que chama, acho que The Fallout, tem um outro falando sobre melancolia, que também deu muito certo. E eu fui dar uma olhada nesses shorts, entender o que tinha. O que eu notei que é um padrão dentro desses vídeos é que as análises são só sobre um filme em específico. Geralmente, quando a gente faz ensaio, existem ensaios que são sobre um filme só, mas não era o que eu estava querendo fazer. Eu peguei todas essas análises que tem no YouTube Studio e eu inseri dentro da inteligência artificial que eu estava utilizando naquele momento, que era o Claude. O Claude funciona como o ChatGPT, é um LLM também, e eu gostei bastante dos resultados que ele me trouxe. Então, são vídeos um pouco mais curtos, de 5 minutos e meio, mais focados em filmes alternativos a Hollywood, que é o que eu realmente gosto de assistir, é o que eu realmente gosto de falar. Falar sempre sobre um filme só. Então, a partir dessas análises todas que o Claude fez para mim, eu criei um chat que é o meu estrategista de YouTube. Ali eu consigo colocar as ideias que eu tenho e ele me apontar uma maneira de eu adequar essas ideias para dentro do que realmente funciona dentro do canal, dentro dos padrões que foram identificados. Então, a inteligência artificial está funcionando para mim não como criadora, mas como um estrategista mesmo. Ela me mantém dentro de uma limitação saudável. É uma limitação que, por algum tempo, eu preciso repetir esses padrões e essas estratégias para conseguir criar uma identidade para o canal. E tá sendo muito divertido, eu tô gostando muito de fazer esses vídeos, na verdade. Tô conseguindo criar com um pouco mais de consistência, mas pro final do ano, ali em dezembro, eu falhei algumas vezes, mas foi porque teve as festas de fim de ano, eu tive um volume bem grande de trabalho, tiveram algumas outras questões pessoais que também me impediram de manter a consistência de um vídeo por semana, mas eu tô gostando muito de fazer e tá sendo muito bom. Eu tô conseguindo manter consistência, tô conseguindo editar os vídeos. O fato de eles terem uma duração mais baixa também me ajuda muito a editar os vídeos. Eu consigo fazer em muito menos tempo do que um vídeo de 20 minutos. Fica bem pesado para editar, porque o vídeo bruto tem mais do que 20 minutos, ele acaba tendo às vezes 30, 40 minutos. E a inteligência artificial está conseguindo me deixar dentro desse esquema, tá sempre me trazendo para essa realidade. Olha só, essa ideia que você teve, ou você divide em 2 vídeos, ou não vai dar certo. E eu acredito muito que é na limitação que a criatividade se expande. Eu acredito nisso, inclusive para o cinema mesmo, para os diretores, para as produções audiovisuais. Eu acredito demais que é na limitação que a criatividade se expande. Eu acabei adiantando, né, o formato que a gente chegou a uma conclusão. É esse que eu e o Claude apelidamos de roteiro curadoria, que é trazer um filme só,
com aproximadamente 5 minutos, 7 no máximo. São vídeos um pouco mais enxutos. Eu tô com um plano de falar sobre diretores, mas também dessa maneira mais enxuta. Teve o vídeo falando sobre Carol, que foi sobre estética, mas também de uma maneira mais enxuta. E dessa maneira está sendo possível ter consistência, ter um pouco mais de previsibilidade no que eu vou publicar, no que eu vou fazer. Eu tenho mais energia. Uma coisa que também está me ajudando muito, eu pego um dia para gravar os 4 vídeos do mês, então sempre que eu estou com um pouco mais de energia, de humor, eu aproveito para gravar tudo de uma vez só. E como resultado disso, uma das metas que eu tinha era de bater 500 inscritos até o final do ano. Eu acabei terminando o ano com mais de 500 inscritos, se eu não me engano foram 505. Eu fiquei muito, muito feliz. E uma coisa que é a meta agora até o meio do ano é aumentar o engajamento aqui. Eu quero que os inscritos se sintam realmente numa comunidade, que eles se sintam encorajados a comentar mais, de repente pedir pautas. Eu acho que isso é muito legal, ter essa troca com quem me assiste. Eu fiquei muito feliz com o resultado de 2025. Toda essa nova estratégia me permite que a produção de conteúdo fique mais leve. Eu não tenho nenhuma intenção, por exemplo, de acompanhar os filmes do Oscar, embora eu já tenha assistido alguns, mas eu não tenho a intenção de produzir conteúdo, de criar conteúdo, né, esse volume de pauta quente e tudo mais, porque eu realmente quero continuar com esse ritmo mais leve, né? Fica mais fácil, inclusive, de assistir mais filmes, de criar mais conteúdo. O que para mim continua sendo um pouco difícil, não difícil, né, mas assim, um pouco mais desafiador, é ter a energia para gravar os vídeos. Não é sempre que eu tô com vontade. Criar roteiros para mim é sempre muito gostoso e tudo mais, mas estar aqui em frente à câmera, isso ainda é um desafio para mim. Por isso que eu sempre aproveito esses picos de energia, de produtividade que eu tenho ao longo do mês para gravar tudo de uma vez só. Eu gostaria de fazer de uma maneira um pouco mais lenta, né? Digamos assim, mas de fazer um vídeo por vez, porque eu acho que isso é uma coisa que vai ajudando a gente a ter mais naturalidade para falar com a câmera. Um segundo desafio que realmente também continua assim um pouco mais difícil de lidar é que eu me obrigo muito que os roteiros estejam sempre bem redondos, estejam muito fechados, muito perfeitos, digamos assim. E nem sempre são esses vídeos que os roteiros estão 100% que vai dar mais certo. É uma coisa que eu tô tentando aos poucos superar. Uma coisa que eu tô investindo bastante é em aprender a fazer thumbnails e títulos que chamem mais atenção, porque não adianta nada, às vezes o roteiro tá 100%, se a vitrine, né, aquilo que aparece primeiro, que é a thumbnail, o título, não estão bons, não estão redondos. Então, isso é uma coisa que eu tô ainda pegando o jeito de fazer. Não é uma coisa muito fácil nem muito natural para mim. E eu acho que o desafio maior é conseguir lidar com essa culpa de ter falhado. E agora, no mês de janeiro, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora em janeiro. Aconteceu de eu ter falhado na publicação, se eu não me engano, 2 vezes. E isso é uma coisa que ainda fica na minha cabeça. Ai, meu Deus, eu não publiquei, que bosta, o que eu vou fazer, não sei o quê. Ai, será que eu não deveria ter gravado qualquer coisa só para preencher esse espaço? Enfim, isso é uma coisa que também me deixa ainda assim com esse sentimento, sabe, ruim. Eu às vezes idealizo muito também de como o vídeo deveria ser. Por exemplo, questões de animação, de B-roll, de inserção de imagens, sobreposição de fotos e título subindo aqui e ali. Isso é uma coisa que eu fico idealizando muito na minha cabeça. Eu não consigo fazer, essa é a verdade. Eu não tenho ainda o conhecimento sobre isso e nem o tempo, a disponibilidade de tempo mesmo para me dedicar para fazer vídeos um pouco mais dinâmicos, com mais coisas aparecendo na tela.
Isso pra mim é uma coisa que eu preciso superar, que eu não vou conseguir fazer. Não sei nem se esse ano eu vou conseguir fazer isso. Nanda do Futuro voltando aqui para te falar que eu tô organizando esse sistema que me permitiu criar conteúdo durante 90 dias de maneira consistente, mesmo tendo um trabalho fixo de 8 às 5, um trabalho CLT. Se você também tem vontade de compartilhar suas paixões com o mundo, se você quer compartilhar o seu trabalho, se inscreve aqui embaixo na lista de espera, deixa o seu e-mail aqui comigo que eu vou te avisar quando esse sistema estiver pronto. Se você cria, provavelmente você se reconheceu em alguma parte aqui desse vídeo. Me conta nos comentários como que funciona para você. Vamos trocar aqui experiências. Eu gosto muito de conversar com quem também cria conteúdo. Então deixa aqui nos comentários como que tem sido para você. Bom, no começo do vídeo eu já falei que eu entrei no YouTube Studio sem nem ter nada publicado, só para ver um comentário. Então, comenta aqui, eu leio pessoalmente todos os comentários e eu respondo sempre. E se você ficou aqui até o final, deixa aí um emoji, alguma coisa, só para eu saber quem que fica aqui até o final dos vídeos. Se você gosta também de cinema, se você gosta de filmes alternativos a Hollywood, se você gosta de diretores, se inscreve aqui no canal. Eu vou gostar muito de ter você por aqui. Obrigada por assistir.